O Liberdade de Opinião vai agora até Brasília. Nós vamos conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, boa sexta-feira para todos nós, hein? Olá, tudo bem? Que boa notícia essa de a gente saber que Sidney vai estar no rádio também. Bem-vindo. Muito bom para todos nós que trabalhamos com ele e para os ouvintes principalmente, né, Alexandre? Bom, vamos lá. Nosso primeiro assunto hoje, Alexandre, é o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, suspendeu o inquérito que apura as denúncias feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que o presidente Jair Bolsonaro teria tentado interferir no trabalho da Polícia Federal, mudando indicações a partir de critérios ou vontades particulares. O depoimento estava marcado para ocorrer entre 21 e 23 de setembro, na semana que vem, portanto, mas o ministro Marco Aurélio suspendeu a tramitação de todo o inquérito até que o plenário do Supremo possa se reunir para aí sim, em conjunto, decidir se o presidente Bolsonaro tem ou não o direito de depor por escrito, conforme a Advocacia Geral da União pediu. Ontem, como faz todas as quintas-feiras, o presidente participou, fez aquela transmissão ao vivo nas redes sociais e falou sobre o assunto. Nós temos um trechinho aqui para ilustrar o seu comentário. E daí, se Deus quiser, a gente enterra logo esse processo aí e acaba com essa farsa, né, desse ex-ministro da Justiça de me acusar de forma leviana. Ou melhor, ele alega no depoimento dele, o Sérgio Moro, que não me acusou, ele trouxe fatos. É uma brincadeira, né? Uma brincadeira. Trouxe fatos e cabe agora ao MP, ao Supremo, aprofundar essa investigação. Alexandre, qual a sua opinião sobre essa decisão do ministro Marco Aurélio? Olha, o ministro Marco Aurélio praticamente desautorizou a decisão do ministro Celso de Mello, que está em casa, está em tratamento, está em licença saúde, que vai embora dia 31 de outubro, que não recebe mais processo para relatar, porque ele não vai ter mais tempo para isso, né? E o ministro Marco Aurélio foi coerente com duas manifestações que ele fez durante votos no Supremo, dizendo que há ministros do Supremo que têm preconceito contra o presidente Bolsonaro. Ele foi coerente. Não, olha, essa história vai para o plenário, pronto, vai para o plenário decide, o que o plenário decidir, está bom. E fez isso antes mesmo de receber, ele não tinha recebido ainda a defesa do presidente Bolsonaro vinda da AGU, né? Da Advocacia Geral da União. Nem tinha recebido a defesa ainda. E a defesa alegava o precedente praticado por dois ministros do Supremo, Barroso e Fachin, que em relação ao presidente Temer adotaram, por deferência ao chefe de Estado, né, adotaram o depoimento por escrito. Não tinha nem visto isso, né? E enfim, vai para o plenário. Agora, o lamentável é que há outras prioridades nesse país para ficar discutindo tititi, né? Vaidade atingida, né? Porque o ministro chamou a atenção do ministro durante aquela reunião que se tornou pública por pedido do ministro. Ficou pior para ele, né? Ora, ele aprende silogismo na faculdade de Direito, né? Porque o silogismo diz o seguinte: o presidente Bolsonaro foi eleito, o presidente da República foi eleito para ser chefe do Poder Executivo. A Polícia Federal pertence ao Poder Executivo. Logo, o chefe do Poder Executivo também é chefe da Polícia Federal. Aí alega-se, não, a Polícia Federal está diretamente subordinada ao ministro da Justiça. Tudo bem. E o ministro da Justiça está subordinado ao presidente da República. Portanto, a Polícia Federal está subordinada ao presidente da República também e mais acima. Já que se ele está acima do ministro da Justiça, está mais acima ainda da direção da Polícia Federal, né? Foi a troca de diretor da Polícia Federal, não vai trocar, então vou embora. Foi mais ou menos isso. E a gente está perdendo tempo com isso, com essa coisinha, né? Esse aqui é o grande problema. É isso, Colombo. Bom, já que falamos do ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, Alexandre, ele conseguiu regularizar a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, o que significa que ele passará a ter o direito de advogar em um escritório que ficará em Curitiba. No entanto,
ele passará, eu usei o verbo aqui no futuro, porque ele terá de esperar o fim da quarentena de 6 meses, determinada pela Comissão de Ética Pública da Presidência, entre o dia em que a demissão dele, o pedido de demissão, foi publicado no Diário Oficial da União e a data em que ele efetivamente poderá passar a ser sócio desse escritório de advocacia lá em Curitiba. A possibilidade de Moro exercer a profissão de advogado está gerando uma barulheira danada, né? Isso porque alguns advogados já tinham anunciado que entrariam com um recurso para impugnar a inscrição de Moro na OAB, porque, segundo esses juristas, quando, na condição de juiz, Moro teria desrespeitado prerrogativas dos advogados de forma sistemática, como, por exemplo, grampos telefônicos instalados em ramais de advogados e a determinação de gravação de conversas de advogados com clientes. Isso se trata, Alexandre, na sua avaliação, de uma tentativa de vingança agora de um advogado, de um grupo de advogados que eventualmente possam terem sido prejudicados em decisões tomadas pelo ex-juiz? É algo que deve ser levado em consideração? Tem procedência esse tipo de reclamação? Ou em algum momento o ex-juiz Moro tem de ser liberado para trabalhar? Tocar a vida também, afinal de contas, ele não pode ser condenado a passar a vida inteira pagando por algo que não se sabe exatamente o que é, né? É uma grande ironia, né? Um juiz que vira advogado e advogados que querem virar juízes, já querem julgar e condenar o ex-juiz, sendo que esses assuntos foram discutidos no Supremo, Conselho Nacional de Justiça, etc. Então, eu não sei se é inveja desse grupo de advogados, se é ciúmes, se é medo da concorrência, né? Sérgio Moro certamente será um bom advogado, porque ele foi juiz e sabe como funcionam os tribunais e os juízes, né? Então, o advogado já vai ter esse bastidor do outro lado do balcão. Certamente será um bom advogado, né? Lá com essa carteira que ele recebeu da seccional da OAB do Paraná. Provavelmente é isso. Alguns talvez queiram vingança, eu não sei. Parece um caso de ciúmes, parece. Agora, isso não aconteceu com o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, né? Que decidiu largar a magistratura, abandonar a magistratura e tem um escritório de advocacia aqui em São Paulo também. Não me lembro de ter tido esse mesmo tipo de reação. Ele que foi um ministro muito duro ali durante o mensalão, aplicando penas de prisão contra pessoas que nós jamais imaginávamos passariam perto de uma carceragem, né, Alexandre? Porque não conseguiram, viram que o temperamento do juiz Joaquim Barbosa é totalmente diferente. Ele não é introspectivo, ele é aberto, ele conversa com todo mundo, ele vai para o boteco, ele vai para o jantar. É outro temperamento, né? E não aconteceu com ele, não sei por quê. Parece que com o Sérgio Moro o pessoal está mais vingativo, guardou rancor, né? Tanto que a gente viu aí há poucos dias, entre Bolsonaro e Sérgio Moro, Lula ficou com Bolsonaro, dando razão a Bolsonaro, nesse caso exatamente da Polícia Federal. A Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Rio aprovou o prosseguimento do processo de impeachment do governador afastado, Wilson Witzel, decisão mais uma vez unânime, com um placar de 24-0. Mais uma vez, ninguém ficou ao lado do governador afastado do Rio de Janeiro, nenhum parlamentar. Desde o dia 28 de agosto, Wilson Witzel está afastado, vai fazer um mês daqui 10 dias, portanto, por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Ele é acusado de uma série de denúncias de corrupção, desvios de recursos na área da saúde. Depois da votação, ontem, o governador afastado se manifestou em redes sociais, disse que recebe com respeito, tranquilidade a votação, mas que continuará se defendendo por escrito e presencialmente. Diz que quer ir à Assembleia Legislativa para conversar pessoalmente com os deputados e, assim, ele imagina
terá direito a um julgamento justo. É mais uma votação por unanimidade contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Alguma chance para ele ainda, Alexandre? Ou é uma questão de marcar a data agora? É só marcar a data. Ele vai se defender só para cumprir tabela. 24-0. Se a gente projetar isso para os 70 deputados, basta 2/3, né? Deve dar 47 votos. Está impedido, né? Depois ainda vai o julgamento, claro, né? Esse julgamento de meio a meio, né? 5 desembargadores do Tribunal de Justiça e 5 deputados da Assembleia Legislativa. Mas a sorte está lançada, né? E ainda teve essa agravante do depoimento que a gente viu aí, de ainda quando o juiz federal receber dinheiro para estimular a sua candidatura e tal, só que foi dinheiro de origem ilegal, porque senão não seria dinheiro pago em nota, né? Dinheiro vivo. Então, está decidido, né? Alia jacta est. A sorte está lançada. Ontem nós chegamos a comentar aqui, não é, Alexandre, sobre a data importante para o Rio de Janeiro, porque haveria votação como houve lá na Assembleia Legislativa, na Alerj, e também na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, sobre um novo pedido de impeachment contra o prefeito da cidade, Marcelo Crivella. Mas o resultado foi diferente. Processos em momentos diferentes, em etapas diferentes, né? E o resultado também diferente. O pedido de impeachment contra Crivella era baseado em uma investigação do MP que apura um suposto esquema de corrupção na prefeitura, a partir daquela operação da semana passada, em que, inclusive, o aparelho celular do prefeito Marcelo Crivella foi apreendido. É o 4º pedido de impeachment contra Marcelo Crivella ao longo de todo o mandato, o 2º em 2 semanas. Ele conseguiu escapar de todos, o que pode nos levar a compreender corretamente que ele tem uma força política importante na Câmara dos Vereadores, né? Não é qualquer prefeito que escapa a 4 pedidos de impeachment e 2 na sequência, né? Em 2 semanas apenas, mas ao mesmo tempo isso provoca a ele um desgaste bastante importante para as eleições que estão chegando, na sua avaliação, ou não, Alexandre? Ou não. Eu acho que estão fazendo propaganda para ele. Crivella, 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 o dia inteiro Crivella. E Crivella vai crescendo com isso. Tanto que o resultado, em 1 semana, o resultado dentro da Câmara de Vereadores, o primeiro foi 25-23, agora já está 24-20. Ele está ampliando os votos favoráveis em relação a ele. E mais, né? Esse pessoal que faz campanha contra ele, sistemática, está assinando embaixo o reconhecimento de que ele vai ser reeleito, né? Se encaminha para a reeleição. Então é um círculo vicioso para quem está contra e virtuoso para o pessoal do Crivella, né? Quanto mais falam, mais reconhecem que ele pode ser reeleito e mais dão força para a reeleição, né? É uma coisa bem estranha, né? É quase uma lei física, né? Que vai se encaminhando aí para a eleição, está próxima, bem próxima, né? Então acho que já não há mais tempo para o pessoal aí que está furioso, que não descobriu ainda que não tem mais dono de opinião pública, não tem mais. Bom, nós estamos falando muito de processos de impeachment no Rio de Janeiro, evidentemente, porque houve a votação na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, mas não é só no Rio que há processos de impeachment em andamento. Em Santa Catarina também, na Assembleia Legislativa, que abriu um processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés e também contra a vice, a Daniela Rainer. São processos separados. Foram 33 votos a favor do impeachment do governador Carlos Moisés e 32 a favor do impeachment da vice, Daniela Rainer. Os processos são separados, as votações foram separadas, mas a denúncia contra eles é a mesma. Suspeita de crime de responsabilidade por aumento salarial dado aos procuradores do Estado. Como é que você avalia esse processo que ocorre lá em Santa Catarina? Ele era também considerado um azarão na eleição em Santa Catarina, não é, Alexandre? Se aproximou muito do presidente Jair Bolsonaro na campanha eleitoral e
com menos de 2 anos de mandato, enfrenta um problema agora, um pedido de impeachment, diz que está sendo alvo de perseguição por parte da Assembleia, do presidente da Assembleia Legislativa, que seria o sucessor dele caso a vice também fosse cassada. O presidente da Assembleia Legislativa enfrenta, por sua vez, uma série de denúncias de corrupção feitas pelo Ministério Público catarinense. É um quadro complexo por lá também, né? É o deputado Júlio Garcia, mas não é meu parente, não. Estão acusando ele de fazer tudo isso para assumir o governo, né? Mas é um processo muito esquisito, né? Porque lá atrás o Tribunal de Justiça de Santa Catarina tinha dito que os procuradores do Estado têm que ser equiparados aos procuradores do Legislativo. E foi o que o comandante Moisés, como é chamado, fez, né? Equiparou. Subiu de 30 mil para 35 mil o salário de 161 procuradores, né? E onde é que entra a vice Daniela Rainer nesse negócio, né? Porque em fevereiro ela era governadora interina e rodou a folha de pagamento em fevereiro, quando tinha havido um recurso para dizer que aquela decisão do Tribunal de Justiça já tinha sido cancelada, etc. e tal, né? Aí ela entrou nessa também. No dia seguinte ela descobriu e denunciou, mas entrou. Tanto que pediu para votação separada. E não deu certo, porque só um voto a favor dela ficou diferente, né? Então, é uma questão estranha essa de Santa Catarina. Claro, o impeachment é uma decisão política, né? E o poder é do legislativo, de impedir ou não que a pessoa continue governando. Mas pegou os dois. Ficou estranho isso, de pegar os dois, né? Eu não vejo, acho que a vice-governadora cumpriu o que ela fez. Quem concedeu o aumento foi o comandante Moisés. Não foi a vice-governadora Daniela, mas, enfim, né? Agora está lá, vai de novo para esse julgamento de 5 desembargadores e 5 deputados. E do jeito que as coisas andam, né? Essa decisão política e do jeito que as coisas andam, parece que se encaminha para o impedimento se nenhum fato marcante acontecer antes. Alexandre, uma boa sexta-feira, um ótimo final de semana e até segunda aqui no Liberdade de Opinião, hein? Aproveitem o fim de semana.